Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a gente teve um capítulo mais parado, mas que trouxeram situações bem interessantes. E obviamente é sobre isso que eu quero falar, então bora falar sobre isso. O nome do capítulo é A Escolha do Demônio e olha, isso daqui abre margens para algumas interpretações. Obviamente a mais clara e a mais correta está relacionado com a decisão que a Nayuta vai ter nesse capítulo. Até porque esse capítulo é bem focado nela. Porém, a gente pode traçar essa decisão também para o Denji, e isso se dá não só necessariamente por ele ser um híbrido, mas também eu vejo que está muito relacionado com a imagem do Chainsaw Man. E esse título ainda dá margens para tanta decisão que a Asa pode fazer daqui para frente, a decisão do Demônio do Fogo, enfim. Novamente, obviamente a gente sabe que a gente está tratando da Nayuta, mas eu achei interessante esse título, pois realmente abre margem para a gente refletir sobre algumas decisões de vários personagens. O capítulo já começa nos mostrando o quanto tudo que está acontecendo tem graves problemas. Isso porque, inevitavelmente, o medo está consumindo as pessoas, fazendo com que as mesmas, inevitavelmente, se submetessem a uma ideia mais de sobrevivência, podendo deixar de lado, sim, certa racionalidade. Todo esse contexto se assemelha muito com o que acontece em Devilman Crybaby. Quando a população de Devilman descobre a existência de demônios, não demora muito para as pessoas começarem a acreditar em certos rótulos que não faz sentido algum, gerando realmente uma caça às bruxas à la Idade Média, pois realmente todo esse fanatismo, todas essas crenças não fundamentadas podem criar um exército de pessoas cegas, gerando sim toda uma disputa por sobrevivência, matando inúmeros inocentes. E é isso que vai acontecer em Chainsaw Man, é inevitável. E o Fujimoto deixa claro isso pra gente a partir do momento que ele introduz todo esse diálogo aqui desses personagens. Com todo esse caos, não demora muito pra gente ver esse Viz falando que isso tudo faz parte da profecia, que a guerra entre humanos e demônios iria acontecer, e isso tudo é um castigo, e que o certo é todos se reunirem para combater esse Chainsaw Man. Para literalmente queimar o Chainsaw Man e queimar todos que estão se transformando, né? Com certeza veremos inúmeros inocentes morrendo só por parecer um mini Chainsaw Man. Observando todo esse cenário apocalíptico, Denji questiona Mifune dizendo que ele pode sim se transformar em Chainsaw Man, já que tudo aquilo ali é uma emergência. Só que ao mesmo tempo, se transformar em Chainsaw Man é colocar a sua cabeça para prêmio, então assim, não faz sentido Denji fazer isso. E é isso que a Mifune tenta dizer pra eles. Eu gosto muito de ver ela dizendo que, não, tranquilo, eu protejo vocês. E a Nayuta, de uma forma curta e grossa, diz que ela e o Denji não precisam da proteção da Mifune. De que ela é realmente muito mais forte que a Mifune e de que mataria quem for preciso. E todo esse diálogo aqui faz a gente perceber o quanto a Nayuta realmente não se importa muito com a ideia de matar humanos para sobreviver. Caso seja necessário, eu posso matar tranquilamente. E essa é uma resposta tão fácil de se dizer, pois para Nayuta realmente os humanos são inferiores aos demônios. E eu acho muito engraçado que a Mifune faz um questionamento que eu também queria saber, pois ela pergunta pro Denji como que ele tá educando a Nayuta. Que a gente percebe que ela herdou a mesma mania do Denji, que é assistir programas educacionais. Isso é muito bom. E ao falar isso, a gente percebe que tanto o Denji quanto a Nayuta se recordam da sua própria casa. E obviamente ficam preocupados de como ela está. E justamente por isso os dois decidem voltar. Mas a Mifune proíbe essa intenção deles, pois com certeza a igreja do Chainsaw Man com certeza estará observando a casa deles. Mas mesmo ouvindo isso, na realidade, Denji e Nayuta não estão nem um pouco preocupados. Eles estão preocupados sim em dar ração para seus animais. Mas obviamente a Mifune tenta parar os dois, só que obviamente não tem como. A Nayuta é muito forte, e mesmo quando a gente acha que ela está errando em seu ataque, ela na realidade consegue improvisar. Essa cena é muito boa e a gente percebe que o Denji começa a fazer cócegas na Nayuta pra ela parar de fazer aquele ataque na Mifune. E ele fez isso justamente porque ele quer que a Fumiko fuja, pois ele sabe que se toda aquela situação continuar, ela irá morrer. E de fato o plano do Denji dá certo e com certeza a gente chega no melhor momento desse capítulo. A gente até então teve poucos momentos de conversa entre Denji e Nayuta, então toda vez que acontece algo do tipo eu fico muito feliz. Que o Denji questiona se a Nayuta realmente iria fazer aquilo. E a forma que ela responde mostra algo muito metódico, dizendo muito essa ideia de ser algo natural. Ela compara toda essa ideia de um demônio tirar uma vida como algo banal, comparando até mesmo com a ideia de fotossíntese, com a vida dos peixes no mar. Denji, você já deve saber disso por instinto. Ferir pessoas é o que faz a gente se sentir vivo. Essa frase é extremamente poderosa.
A Nailta dizendo isso realmente está entrelaçado com essa ideia de a gente ferir fisicamente alguém. Mas quando a gente olha pro lado até mesmo emocional, a gente percebe que realmente é algo que vive acontecendo na nossa vida. Buscar proximidade às vezes pode causar ferimentos. E às vezes, ao almejar algum objetivo, pessoas sim podem sair feridas por esse caminho. Até mesmo elas próprias. Então, sim, faz sentido o que a Nailta está falando. Mas de qualquer forma, isso não é justificativa para pensar que é natural e normal sair matando os outros. E também resumir a vida apenas por isso é realmente triste. Mas com certeza, por instinto, o Denji sabe de tudo isso. Mas o que não faltou na sua vida foi pessoas querendo a destruí-la. Mas também teve outro lado. Teve laços interessantes que ele criou. Teve sim momentos bons. E sustentando nessa ideia de que ferir os outros é algo natural, a Nailta propõe ao Denji para que os dois fiquem do lado dos demônios. Mas obviamente isso pro Denji é uma besteira. E é muito interessante o que a Nailta explica dessa ideia dela. Pois mesmo ela achando a cultura humana muito interessante, ela vê que ela é sufocante. E que ela poderia facilmente controlar todas as pessoas e conseguir aproveitar tudo aquilo que ela gosta. Tudo o que ela quiser, ela poderia ter facilmente. E eu acho tão interessante esse diálogo, pois a gente percebe que a Nailta está descrevendo um cenário a qual a Makima vivia. E sinceramente, isso é um pouco deprimente de ver a Nailta falando isso. E sinto que também é algo que machuca o Denji. Pois ele sabe o quanto o desejo da Makima refletiu negativamente na vida de inúmeras pessoas, principalmente na dele. Só que a gente também percebe que o Denji não sabe encontrar palavras para até mesmo contrariar a Nailta. E o que ele faz? Ele questiona como os seus amigos da escola ficariam. E para a Nailta, na realidade, seria bem melhor que eles morressem. E na realidade, o Denji só precisa dela mesma. E eu gosto muito de ver as expressões do Denji aqui. Ele continua muito cabisbaixo. E isso é basicamente um acúmulo de coisas ruins que está acontecendo nessa vida dele. É muito caos, é muita ausência de viver a sua própria vida. E será que não é uma loucura o que a Nailta disse? Realmente há alguém na vida do Denji, além da Nailta, que ele se preocupa mesmo com sua vida? E essa resposta é rapidamente entregue pra gente. Pois a gente percebe que o Denji está pensando nela mesma, na Asa. E para a Nailta aquilo não faz sentido algum. Ela não consegue entender por que diabos o Denji gosta tanto assim da Asa, por que diabos ele protegeu tanto ela assim. E novamente, presta atenção no semblante do Denji. Eu sinto que as feições do Denji demonstram pra gente o quanto ele sabe, o quão triste a vida dele é. Ainda mais por imaginar que o motivo principal dele gostar tanto da Asa é por conta de um beijo. E alguma pessoa pode até levantar a ideia de, não, o Denji é muito emocionado e tudo mais, mas gente, não é isso. Todo esse desconforto do Denji mostra pra gente que finalmente esse personagem conseguiu ter um tipo de afeto que ele sempre desejou. E tudo isso aconteceu sem o Denji ser penalizado. E ele diz isso aqui pra gente. Ele diz em alto e bom som que esse foi o único beijo que não machucou. Pô, e é igual eu disse pra vocês. Falar sobre beijo pode ser algo fútil, mas a gente sabe que quando a gente está tratando do Denji é algo muito mais complexo, trazendo inúmeras camadas para essa simples frase. O Denji sempre foi um personagem negado de uma vida normal e negado de afeto. Obviamente que tudo isso mudou quando ele conheceu a Aki, quando ele conheceu a Power, quando conheceu outras pessoas da segurança pública. E conseguiu sim viver um pouco em família. Porém, o caos constituiu sua vida por completo mais uma vez, ao passo em que ele perdeu tudo e se manteve controlado por outras pessoas. E quando a gente começa a parte 2, a gente entende que o Denji está finalmente vivendo o que ele queria viver, mas que de fato parece que em todo momento ele está solitário. E tudo se transformou em algo muito pior quando a sua vida começou a ser controlada mais uma vez. E agora tudo é ainda pior, pois ele já sabe o que era viver uma vida a qual ele podia decidir as coisas que ele queria. E agora vê que ele está em um limbo, sem saber para onde ir, mais importante, sem poder decidir o que ele pode fazer, sem poder ser ele mesmo. É óbvio que isso é corrosivo e destrutivo. Quando a gente observa toda essa passagem da parte 2, a gente entende que o único momento que o Denji teve algo leve foram seus dois encontros com a Asa. Tudo fica mais triste quando a gente sabe que tinha sim segundas intenções. A Yoru realmente queria usar o Denji, a Asa também queria usar ele.
Só que aqui eu fico menos triste, pois eu sei que a Asa também gosta um pouco do Denji. E principalmente, ela adora o Chainsaw Man agora, né? Eu gosto muito quando o autor de Chainsaw Man para e reflete sobre passagens como essa, pois enfatiza um dos temas mais importantes da obra, que é o afeto, que é a companhia. E toda essa cena do Denji mostrando o quanto ele gosta da Asa e o quanto ele gosta da Nayuta, além de ser muito fofa, faz com que a Nayuta simpatize com tudo que o Denji está querendo dizer. Ele não soube escolher as melhores palavras, ele foi apenas genuíno. E isso demonstra a principal coisa disso tudo. Só de existir a possibilidade de você conseguir criar um relacionamento com alguém, e eu não falo nem algo amoroso, já traz muito significado para uma vida mesmo. Eu não acho que a Nayuta está fazendo tudo isso só porque o Denji disse que gosta muito dela. Eu realmente sinto que é as duas coisas. Ela entendeu isso e entendeu o que o Denji queria dizer. E mais do que isso, ela entendeu que isso sequer é uma competição de quem tem mais afeto com o Denji, já que ela disparadamente ganhou. É assim que o capítulo se encerra. Eu particularmente gostei muito, pois, igual eu falei, eu adoro ver esses momentos Denji e Nayuta. Como eu disse no vídeo passado, eu já tava querendo um capítulo que refletisse mais esse lado introspectivo do Denji, mas eu tava querendo ver uma discussão do Denji com a figura do Chainsaw Man. Isso ainda não aconteceu. Porém, aqui eu tive outro capítulo introspectivo que eu também gostei. O que vai acontecer? Provavelmente alguém vai estar sim na casa do Denji. Pode ser sim a Asa, apesar de eu achar meio... Não acho que seja. Seria muita ironia do destino isso acontecer. Eu aposto mais sim no Balen e na Femme, pois realmente o que a Mifune diz sobre a igreja saber da localidade da casa dele é muito verdade. Então, provavelmente o próximo capítulo vai ter algumas tensões grandes. Gosto de ver que a Nayuta realmente consegue se defender, mas eu continuo com muito medo da Nayuta morrer. Realmente ainda continuo com muito medo. Mas também podemos voltar à ótica da Asa, ver todo o conflito que está acontecendo com ela. E como eu disse, provavelmente ela vai sim fazer uma matança e ouro. Ela vai querer brincar um pouco com seus poderes, eu imagino. Sem contar que ela tem um exército de mini Chainsaw Man pra ela descontar a raiva dela. Mas, igual eu disse no vídeo passado, eu tô ligado que tem um quadro do capítulo anterior que mostra que o Yoshida não está naquele mesmo local. Porém, eu não acho que essa luta se encerrou. Eu não acho que o Yoshida fugiu tanto assim, não. Eu acho que tá mais pra uma retirada do que uma fuga, sabe o que eu quero dizer? Provavelmente a segurança pública deve estar arquitetando algo maior para deter a Yoro, pois realmente ter ela sob controle é algo que provavelmente os dois lados estão querendo muito. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Próxima semana a gente vai ter uma pausa, mas aí volto no dia 5. Tudo bem, ok. Eu peço pra vocês, por favor, lembrem-se de comentar, avaliar o vídeo da maneira que vocês quiserem. Compartilhar também é bem importante. E uma coisa importante também, caso vocês queiram, esse é um Instagram que eu tô postando algumas coisas e eu vou continuar produzindo conteúdo só pra ele. Mas mais do que isso, o mais importante aqui é aumentar a interação com vocês, sabe? Então caso queira essa proximidade, passam por lá. E eu acho que é isso. Até a próxima, gente. Muito obrigado por tudo.